contrato. E, aliás, enfim, assessorando uma entidade adjudicante, acho que assumiria aqui ainda algum risco jurídico se viesse a recomendar que, mesmo que nestes casos, se ninguém nos apanhar, podemos não designar aqui um gestor do contrato. Portanto, na dúvida, o que recomendo é, de facto, que não deixe de se designar um sujeito responsável por assegurar essa gestão do contrato. Por outro lado, pergunta-se se mesmo para contratos de execução instantânea é preciso designar esse gestor. Mais uma vez, não vemos na economia deste regime legal margem para poder afirmar algo que contenda com em sentido negativo, não é? Quer dizer, em casos de contratos de execução instantânea, dir-me-ão, o que execução contratual é que há para monitorizar e fiscalizar? Diria, porventura, nenhuma. No entanto, mais uma vez, não queremos correr o risco de sermos apanhados na curva e termos um contrato sancionado com porventura até a nulidade, apenas porque optámos por omitir esta formalidade. E mais, enfim, os exemplos não se ficam por aqui. Em caso de gestores de contratos, diria que em cascata. O que é que quer dizer com isto? Essencialmente, os casos em que se vai designar um gestor do contrato para um contrato cujo objeto contratual corresponde, já se adivinha, à própria aquisição de serviços para, mais uma vez, a própria gestão dos contratos. Ou seja, um gestor de um gestor, ou um gestor de um gestor de um gestor. Isto, claro, que pressupõe uma resposta, pelo menos afirmativa, ou pelo menos que não feche totalmente a porta, à questão de saber se é ou não possível recorrer ao outsourcing para suprirmos esta necessidade aquisitiva, que é o facto de uma entidade adjudicante entender que, no seio dos seus serviços, não há ninguém apto para desempenhar este papel de gestor do contrato. Mas, portanto, mesmo nestes casos, então o que é que um gestor de um contrato, em que o contrato é a gestão de outro contrato, vai gerir? Vai gerir o contrato, porventura, gerido por outro gestor? Enfim, quer dizer, eu penso que estes exemplos põem aqui em evidência a discrepância da figura do gestor de empreendimento, tal como pensada pelo Tribunal de Contas, e da figura do gestor do contrato que resulta deste regime legal do Código dos Contratos Públicos. Por outro lado, e outra questão absolutamente candente no contexto da introdução desta figura, pergunta-se se a assinalada equivalência deve manter-se mesmo quanto a contratos celebrados ao abrigo de ajustes diretos simplificados. Ora, aqui dir-me-ão que é certo que o número 3 do artigo 128 dispensa este procedimento de ajuste direto de quaisquer outras formalidades previstas no Código. Aliás, incluindo as relativas à própria celebração do contrato e ainda à sua publicitação, como sabemos. Mas, mais uma vez, aqui redundamos na primeira questão que fica aqui em aberto. Mesmo que um contrato não seja reduzido a escrito, portanto, não estão aqui em causa as formalidades associadas à celebração de um contrato, já vimos, pelo menos sendo coerentes com o que já deixámos dito, já vimos que quer o artigo 96, quer o artigo 290-A e da interpretação conjugada dos mesmos, não há grande margem para, pelo menos sem grande risco jurídico, dispensar a designação do gestor do contrato nesses casos. Portanto, diria que, por maioria de razão, e mesmo em sede de ajustes diretos simplificados, em que, aliás, o que os caracteriza é, desde logo, a sua execução. Não
Este é um traço decisivo deste regime legal, ainda que não seja aqui a sede própria para discutir, enfim, legística, mas um traço decisivo deste regime legal é precisamente a forma isolada com que surge no contexto do Código dos Contratos Públicos. Porque, de facto, o legislador podia ter assegurado, aqui recorrendo a uma técnica, porventura, remissiva, a articulação com outras figuras próximas no Código, desde logo o diretor de fiscalização da obra. Como veremos também, uma questão que fica em aberto é se o gestor do contrato fica ou gere a execução contratual assegurada por seu turno pelo diretor de fiscalização da obra. Ou se, por outro lado, é o diretor de fiscalização da obra que gera o gestor do contrato. Mas dizia que esta nota é, de facto, que o legislador prescindiu de articular aqui os regimes legais que estão aqui em cima da mesa e que se encontram no Código. Um deles foi precisamente, um desses casos, é precisamente a forma perentória e enxuta com que se limita a introduzir esta figura, sem estabelecer aqui exceções, e exceções, porventura, acauteladas ou que tinham pleno cabimento ainda no cumprimento das recomendações emanadas pelo Tribunal de Contas. Portanto, a verdade aqui é que o legislador retirou, na minha opinião, aos contraentes públicos, às múltiplas administrações públicas, um juízo de oportunidade, por um lado, e conveniência, diria mais, por outro, em designar ou não, consoante os casos, um gestor para dado contrato, tornando aqui imperativa a indicação de gestores para todas as relações contratuais que se vierem a estabelecer. Portanto, mais uma vez, diria que estes exemplos que materializam o tal caráter excessivo que imputei há pouco à introdução desta figura, pelo menos nestes moldes. Portanto, estando os contraentes públicos aqui, ou não tendo aqui os contraentes públicos qualquer, ou aliás, as entidades adjudicantes, diria mais, na medida em que tem que pensar na designação deste gestor do contrato, desde logo à primeira hora, mas não tendo aqui estas entidades qualquer juízo relativamente à pertinência da designação do gestor do contrato, cabe a estas, então, uma reflexão e que enfim, tendendo ao facto destas alterações já estarem em vigor, penso que é para ontem, uma reflexão sobre o perfil e inserção orgânica mais adequados aqui para acomodar esta figura. Mais uma vez, e não obstante desenvolver-se aqui esta reflexão o quanto antes, cabe referir que, em matéria de escolha e perfil do gestor do contrato, o legislador se prescinde de o regular. Portanto, ficam aqui múltiplas questões por responder. Desde logo a questão do outsourcing, saber se uma aposta numa gestão mais especializada, inclusive do ponto de vista técnico, desta feita entrega a um terceiro contratado pelo contraente público para o efeito, é a melhor forma de assegurar esta gestão contratual. Mas esta questão do outsourcing não esgota, as múltiplas questões ficam aqui por responder. Portanto, pergunta-se, é desejável a integração do gestor na estrutura organizacional do contraente público? E, nesse caso, quem é a entidade ou o sujeito mais apto a desempenhar esse papel? É o titular de um órgão, por exemplo, dos serviços de apoio ou serviços aquisitivos da entidade? Um gestor público? Um dirigente? Portanto, damos aqui, no contexto das hierarquias das múltiplas entidades adjudicantes e contraentes públicos que integram aqui as nossas administrações públicas, vamos para um gestor de contrato de ponta, ou seja, para um dirigente ou para alguém que assegure essa gestão do ponto de vista, enfim, eminentemente técnico, portanto, um colaborador dos quadros da entidade adjudicante. Por outro lado, pergunta-se, pode ser designada uma unidade de estrutura da entidade adjudicante responsável por assegurar essa gestão dos contratos?
Ora, estas questões já me têm sido dirigidas por variedíssimas entidades adjudicantes e, de facto, são bastante prementes, na medida em que, como veremos, e como já se terão certamente apercebido, o catálogo de competências que é dispensado aqui e que cabe ao gestor do contrato assegurar no contexto da execução contratual é vastíssimo. E, portanto, implica aqui um domínio do objeto do contrato, não só do ponto de vista técnico, por exemplo, se tratar de aquisição de serviços de informática, ou, já para não falar de empreitados de obras públicas, ou os tais empreendimentos que o Tribunal de Contas teria em vista. Mas, portanto, objetos contratuais com um pendor patentemente aqui técnico, nestes casos, essas relações jurídico-contratuais administrativas reclamam aqui uma gestão que assegure pelo menos um domínio desses objetos contratuais. Portanto, pedir a um jurista que assegure a gestão contratual de um contrato cujo objeto redunda em serviços de informática ou serviços de manutenção, enfim, serviços de eletricidade, eletromecânica, etc., etc., parece-me algo imprudente, no sentido em que, pelo menos quanto a mim falo, sentir-me-ia impreparada para assegurar aqui o estrito cumprimento e o cabal cumprimento do contrato nos termos em que foi celebrado, no que toca a estes aspectos eminentemente técnicos. Ou seja, um jurista teria aqui, estando sempre em foco, teria aqui a virtualidade de dominar, do ponto de vista, enfim, técnico, mas do nosso ponto de vista, o reporte e a elaboração destes relatórios quanto ao diagnóstico de desvios, defeitos, anomalias, etc. Portanto, poder-se minutar um e-mail ou uma cartinha simpática dirigida com o contratante, no caso. No entanto, saber se cumpre atempadamente ou se os bens que entrega cumprem ou não o que foi oportunamente contratado é algo que só alguém com conhecimentos dentro da área objeto da relação contratual em causa é que pode, pelo menos, atestar. Portanto, pergunta-se se poderia designar aqui uma unidade de estrutura da entidade adjudicante, portanto, responsável pela gestão dos contratos que essa viesse a celebrar. Ora, relativamente a este aspecto, posso dizer que, e que se prende, aliás, com a questão imediatamente antecedente de saber se podemos ter uma gestão essencialmente singular ou plural, diria que o enfoque do legislador e a lógica da introdução desta figura no seio do Código ou pressupõe, desde logo, a subjetivização do desempenho dessas funções. Portanto, do próprio com que esta figura surge aqui no Código.
Por isso, diria que, mesmo que se crie esta unidade de estrutura, não se deve prescindir de designar um sujeito A, B ou C, e o mesmo vale para os casos em que a gestão contratual é atribuída a uma entidade externa. Portanto, a uma empresa ou, no contexto de cooperação administrativa, a outra entidade pública, enfim, as mais variadas situações podem aqui ocorrer. Mas mesmo nessa hipótese, não se deve prescindir de, até para efeitos de responsabilização, como veremos, mas não se deve prescindir de designar, então, o sujeito A, B ou C como concreto gestor do contrato. Antes de prosseguirmos, cabe ainda perguntar, enfim, interrogarmos aqui sobre o seguinte. O gestor do contrato equivale aqui a outro parente próximo do mesmo, que é o gestor do procedimento? Ou colocando a questão de outro modo, um gestor do procedimento pode desempenhar as funções de gestor do contrato? Ora, diria que depende, no essencial, relativamente aos traços e às tarefas que sejam concretamente desempenhadas por um gestor do procedimento, no contexto da atividade aquisitiva de uma entidade adjudicante, até porque muitas dispensam a criação desta figura, ou pelo menos não a têm tão, enfim, ou autonomizada no contexto da sua atividade aquisitiva, como outras já porventura têm, com uma estrutura mais complexa, em que isso se afigure também conveniente, mas penso, da minha perspectiva, não há, dependendo também, mais uma vez, do objeto do contrato, não diviso aqui nenhum obstáculo, pelo menos nenhum obstáculo legal, a que um gestor do procedimento pudesse desempenhar as vestes aqui de gestor do contrato. Veremos que isso pode colocar aqui algumas questões em sede, por exemplo, de garantias de imparcialidade, desde logo. Mas, e o mesmo vale, como também veremos, para os casos, ou para a questão que fica, que é de saber se um membro de um júri, de um procedimento, pode desempenhar as funções de gestor do contrato. Não me quero aqui antecipar, mas também posso desde já referir que também não vejo nenhum óbice legal a que isso suceda. Mas bom, e antes de fazermos aqui uma curta pausa, pelo menos, e não tendo ainda sido repreendida nesse sentido, mas pelo menos já adivinho que esteja perto disso, diria, apenas para concluir este aspecto da questão da admissibilidade ou não de um outsourcing do desempenho destas funções, que a resposta a esta questão é um perentório não, um redondo não, na medida em que, mais uma vez, dependerá da organização, da estrutura, desde logo da dimensão de cada entidade adjudicante, e redunda, mais uma vez, numa opção de natureza absolutamente gestionária desenvolver pela própria entidade adjudicante. Portanto, enfim, nestes casos, e atendendo a estas opções de natureza gestionária inerentes à respectiva estrutura organizacional da entidade adjudicante, penso que também não deve ser alheio ou ficar de fora aqui nenhuma reflexão sobre os tais critérios que, como se deixou dito desde logo no início, informam o tal princípio que se pretende carrear para aqui a execução contratual, o princípio da boa administração desta feita contratual. Portanto, estas opções de natureza gestionária, estando em causa uma atividade aquisitiva como qualquer outra, portanto é a questão de saber se precisamos para a suprirmos, precisamos de recorrer ou não ao mercado, a entidade adjudicante deve ter presente aqui critérios de otimização e racionalização e eficiência e até olhando para os recursos disponíveis que tem no seu seio. Isto, desde logo, não é, enfim, aqui nenhum entendimento isolado meu neste contexto,
porque o próprio legislador a isso obriga, e agora de forma cada vez mais veemente, no contexto da fundamentação associada à própria decisão de contratar. Portanto, se vamos recorrer ao mercado, qualquer decisão de contratar que se afigure aqui relevante, incontornável neste contexto, tem de conter também esta justificação, saber, afinal, porque é que se afigura, então, pertinente recorrer ao mercado.